aí, pessoal? Meu nome é Teófilo Bevilacqua, mais aqui um assunto de linguagens importantes, de um gênero tão importante, não? Resumo. Resumo, gente, em tempos de dinâmica comunicacional, de troca de informações, de necessidade de tempo, muitas vezes nós temos que recorrer a textos que tenham uma riqueza de informação, uma riqueza de conteúdo, mas que eles sejam mais objetivos para atender a determinadas demandas situacionais nossas ali da vida prática. E os resumos, para nós, enquanto estudantes, têm uma grande importância, não é? Não se trata do resumo pobre, ou do resumo pobre no sentido de pobre tematicamente, ou do resumo que é uma cópia da internet. Vamos eliminar de vez essa ideia de copiar da internet. Que tal a gente implementar na nossa própria essência, no nosso próprio ser, a ideia de autoria, a ideia de construir algo meu. E o que é muito importante, até porque nós acabamos criando um vínculo maior com aquele. E o resumo entra muito dentro disso, não é? Quer dizer, hoje há muitas formas de resumo na internet, mas que a internet é sempre um universo de informação falsa, que podem vir informações falsas, e também no vestibular, por exemplo, não tem como você ter acesso à internet. Eu tenho certeza de que vocês não fazem isso, mas é possível que vocês sejam cobrados para resumir alguma coisa, para demonstrar a capacidade de resumir alguma coisa. Se eu perguntar a vocês, certamente, o que é resumir, vocês vão me dizer o que para vocês é resumir. Eu vou ter ali informações distintas, mas que mantêm entre si algum nível de coerência do ponto de vista da ideia, da ação, né? Olha só. Resumo, vejam só, resumo, além de um gênero do discurso, é uma prática. Resumo, mais do que um gênero, é uma prática social, bastante proveitosa em nosso cotidiano, pelo que eu já disse. Às vezes nós temos que recorrer a um texto, se está fazendo uma pesquisa, ou você estudante, está ali estudando biologia, tem um capítulo ali de 15 páginas, que você sabe que quando for rever aquilo, vai precisar de um tempo menor. Então, fazer um resumo, ter essa prévia de fazer um resumo é muito importante nesse sentido de que futuramente você tem ali um arquivo de informações a respeito de algo e você pode recorrer a ele de maneira rica. Então, é uma prática bastante proveitosa em nosso cotidiano, pois potencializa a nossa capacidade de compreensão e escrita de textos. Isso é importante levar em consideração. Resumir é ler. Resumir é escrever, né? Então, resumir é, além de um gênero, uma prática. Há muitas situações, gente, em que nós precisamos recorrer às informações de um texto de maneira mais prática, sem que isso represente o empobrecimento dos conhecimentos. Porque, vejam só, resumir é pegar um texto maior e transformar aquele texto em uma fração daquele texto maior. Então, o resumo é sempre parte de algo maior, não é? Agora, o que se coloca em questão aqui é qual é a parte desse algo maior. Às vezes, por exemplo, nós pegamos textos em que o autor está ali desenvolvendo ideias e para clarificar estas ideias, ele dá muitos exemplos, ele faz muitas comparações para tornar aquela ideia crível, para tornar aquela ideia importante. Então, quem vai resumir, primeiro tem que entender, o texto é sobre o quê, para eu poder diferenciar o que é a ideia global do que é a ideia secundária, o que é prioridade em termos de conteúdo para colocar no resumo e o que é mais secundário, que pode ser colocado ali de lado. Então, uma coisa importante é o seguinte, é importante que o resumo seja pautado pela leitura do texto-fonte. Não tem, gente, há pessoas que querem fazer um resumo e aí passam os olhos sobre o texto, colocam ali qualquer coisa. O bom resumo é um investimento para o futuro,
para uma leitura futura. Então, há de se fazer ali um trabalho prévio de leitura, um primeiro contato com o texto, por exemplo, um capítulo de um livro, né? E eu até sugiro que não se resuma já de cara. Não é? Eu tenho que me ambientar dentro deste texto, eu tenho que me ambientar a respeito da ideia central deste texto, para eu perceber como ele foi organizado, porque afinal de contas o resumo vai seguir a estrutura do texto. O resumo não vai alimentar ali, esse resumo que descreve essas ideias, ele vai apresentar as ideias do autor do texto, por mais que seja com as suas palavras, mas as ideias do autor do texto. Não se vai extrapolar isso. Você organiza o seu resumo em tópicos, por exemplo, não é? Muda ali a cor do título do tópico, a ideia central dele, ali com a essência da ideia central de um tópico do texto, depois do outro tópico. Quer dizer, a ideia central, a essência da ideia. Eu elimino exemplos, eu elimino comparações, eu elimino citações, por exemplo, de outros textos dentro daquele texto, para deixar a essência da ideia, a materialidade da ideia. Mas a leitura é fundamental. Eu tenho que ler uma primeira vez. O ideal é que essa segunda leitura, ela já traga esse olhar rico sobre o texto e que mais ou menos eu vou dar um direcionamento de escolhas que eu vou fazer para o meu resumo. Então a leitura ou as leituras do texto-fonte são fundamentais para que nós dominemos o texto, né? Independente do tipo ou gênero textuais, devemos perceber sua ideia global, isto é, o que centraliza o sentido do texto. Ou seja, o texto é sobre o quê? O texto é sobre isso. Que ideias foram apresentadas sobre isso? Né? Que ideias foram apresentadas sobre isso? Qual a ideia central? O texto é argumentativo. Né? Qual é a tese deste texto? Que argumentos foram usados para sustentar esta tese? Né? Eu vou colocar ali no meu resumo a ideia central, eu vou colocar ali no meu resumo os argumentos que foram apresentados, tudo de maneira muito organizada e, evidentemente, que um resumo nunca é maior do que o texto-fonte. Ele é sempre menor. Então, essa capacidade de escolher o que é relevante, não para o texto, porque se está lá é porque é relevante. O que é relevante para o meu resumo, sempre considerando que o resumo imagine você alguém que não leu o texto que você leu, e que não vai ter tempo, um amigo seu. Você vai entregar a ele o seu resumo e ele vai se sentir tão leitor quanto você. Então a riqueza do resumo consiste nisso, de eu oferecer a alguém, por exemplo, o meu resumo, e quem lê o meu resumo vai se sentir como se tivesse lido. Embora haja ali a ausência de alguns elementos secundários, como eu disse, exemplificações que há no texto, comparações, citações, mas a essência, a natureza da sequência, da organização do texto e, fundamentalmente, da ideia vai estar ali. Então, resumir é saber ler, resumir é saber escolher, porque também há um outro elemento. Se colocar duas pessoas para fazer o resumo de um mesmo texto, possivelmente serão dois resumos distintos, porque também resumo tem a ver com a escolha. Agora, há centralidades de ideias, né? Há ali o que é de inevitável. Quando eu olho para o texto é sobre aquilo, então, inevitavelmente, quando eu olho para aquele texto, ele tem uma ideia central, né? E essa ideia central, para ter validade, é desenvolvida, então eu esquematizo no meu resumo a síntese daquelas ideias centrais, né? Então, para fazer o resumo, nós usamos muitas técnicas no momento da leitura. Você sublinha a ideia central, você grifa, você circula, você faz um comentário lateral nos parágrafos. O ideal é que isso seja feito na segunda leitura. Não é com a caneta mesmo, você escolhe as ideias, você aponta as ideias centrais. E quando você vai escolher o seu resumo, olhando para o texto, você tem ali um direcionamento organizacional do texto e das próprias ideias. Quer dizer, o resumo também é técnica. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês resumam cada vez mais e potencializem os seus estudos. Até o nosso próximo encontro.